Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo realiza a sessão especial em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Lançada a Frente Parlamentar SOS Hospitais. E ainda, Câmara faz doação de computadores para a Prefeitura da capital. Os equipamentos serão repassados para escolas, postos de saúde e outros órgãos do Executivo Municipal. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. Reverência à história, às pessoas, às potencialidades, mas sem deixar de apontar para os desafios do presente e do futuro da capital gaúcha. Este foi o clima da sessão especial realizada pelo Legislativo em alusão aos 250 anos da cidade. No evento de homenagem ao aniversário do município, o presidente da Câmara saudou a representatividade do parlamento e exaltou o trabalho de todos em prol do desenvolvimento de Porto Alegre. O vereador Idenir Sequim, do MDB, destacou a importância dos homens e mulheres que construíram a história da capital gaúcha. O presidente do Legislativo enfatizou que a homenagem é de todos os vereadores da cidade. Vereadores de todos os partidos, de todas as ideologias, os vereadores representam o povo da cidade. E nós tínhamos e temos a obrigação e o dever de reverenciar os homens e as mulheres que durante todos esses anos fizeram desta cidade a Porto Alegre de hoje. Para marcar esses 250 anos aqui de Porto Alegre, essa sessão solene entregou aí para o prefeito municipal uma placa de reconhecimento para marcar essa data e também esse diálogo entre a prefeitura e também os 36 vereadores. Tanto foi importante esse diálogo que nós aprovamos em 2021 64 projetos do Executivo aqui na Câmara. É praticamente uma coisa inédita, né? Então, esse é um ponto positivo, né? Que houve muitos ajustes, muitos avanços. Claro que tem as polêmicas, tudo, mas Porto Alegre avançou muito nesses últimos anos, inclusive com a entrega da nossa Orla do Guaíba, novo aeroporto, né? Todo esse projeto da nova mobilidade urbana que está sendo feito, desenvolvido, no ajuste, inclusive, com o plano diretor do município, né, o novo centro histórico. Nós temos visto ao longo dos últimos anos, especialmente uma Porto Alegre voltada à livre iniciativa, para que as pessoas possam aqui empreender, gerar emprego e renda, que é o que nós desejamos para a cidade, e boa parte das celebrações que nós estamos tendo nesses 250 anos focam nisso também, das entregas que a gente está tendo de espaços públicos diferenciados, também de novos empreendimentos que estão sendo trazidos para a nossa cidade, investimentos bilionários, inclusive, ao longo da última década, e isso tudo reflete no dia a dia, na qualidade de vida do cidadão. Nunca, percentual e numericamente, foi tão grande a fome em Porto Alegre. E o aniversário dos 250 anos seria a grande argumentação para buscarmos ajuda, recursos e aumentarmos pelo menos a distribuição de cestas básicas, que precisamos 50 mil ao mês e temos 10 mil. E hoje, no espelho aqui dos trabalhos da casa, o prefeito falaria e ouviria as lideranças. O prefeito falou e foi embora. Eu achei um gesto, com todo respeito, deselegante de Sua Excelência, porque nós somos representantes de Porto Alegre tanto quanto ele. Porto Alegre é uma cidade que ela tem na sua marca o acolhimento, tanto que boa parte dos cidadãos e cidadãs porto-alegrenses imigrou para cá, para aqui empenhar o seu futuro, construir suas famílias, a sua visão de futuro para suas vidas, né? Hoje, infelizmente, nossa cidade passa por dramas estruturais muito grandes. Hoje, um dia chuvoso, que nós comemoramos aqui os 250 anos na Câmara, a gente vê uma parte da cidade alagada, pessoas, inclusive, com as suas casas, né, sendo tomadas pela água, porque nós temos questões de saneamento, né, de fato estruturais, não resolvidas, de fato, há décadas na nossa cidade. E na sessão especial de homenagem aos 250 anos da cidade, o prefeito de Porto Alegre disse que é preciso união de esforços pela capital. Sebastião Melo também enfatizou a necessidade de desenvolvimento com transformação social.
Em seu discurso durante a homenagem à capital, o prefeito Sebastião Melo salientou que fez questão de que todo o governo acompanhasse na sessão especial. Ao falar sobre Porto Alegre, Melo disse que os desafios são muitos, mas que grande parte dos problemas só serão resolvidos com o apoio da população. E esses desafios começam pela questão social. O Brasil tem pobreza absoluta, Porto Alegre está dentro do Brasil, e esse é um desafio que não pode esperar o futuro. Ele é agora. O desafio do futuro é ter mais qualificação profissional, porque se por um lado nós temos muitas pessoas que não conseguem emprego, também há vagas na cidade que não são preenchidas pela falta de qualificação profissional. Essa cidade precisa sim de inovação, mas só há inovação verdadeira se tiver transformação social, senão não é inovação. Ela precisa ser inovadora, mas ela tem que ter transformação social. Sebastião Melo ainda reforçou a importância do Legislativo como representante da população de Porto Alegre. A homenagem não é para o governo, a homenagem é para a cidade, a homenagem é para a nossa mais valerosa, que é a nossa cidade de Porto Alegre. Eu passei por esta casa, tive a honra aqui de presidi-la 2 vezes, como muitos aqui já presidiram, e agora o Sequim preside bem. Dizer que eu tenho muito orgulho de cada vereador desta casa, das legislaturas passadas, da atual legislatura. Reconheço o interesse público em todos os mandatos. Pensar diferente é da riqueza da política. Pensar diferente é potencializar a democracia, porque só na democracia é permitido pensar diferente. O chefe do Executivo Municipal ainda reiterou a saudação à cidade que o acolheu na década de 1970. Viva Porto Alegre, viva a nossa valerosa, grande cidade que nos acolheu e que tem um desafio glorioso pela frente, porque tem vereadores da qualidade de vocês e um povo da grandeza que são os porto-alegrenses. Muito obrigado, presidente, obrigado aos vereadores, obrigado Porto Alegre por tudo, pela sua história, pelo seu passado e pelo seu futuro. E o Legislativo vai doar computadores para a Prefeitura de Porto Alegre. O ato simbólico de entrega dos aparelhos ocorreu logo após o pronunciamento do prefeito na sessão especial de homenagem à capital. O repórter Matheus Valente tem mais informações, onde os equipamentos devem ser aproveitados pelo Executivo. Matheus, tudo bem? Olá, Clayton. Juntos, os equipamentos que estão sendo doados pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre somam cerca de R$2.700.000 e eles serão repassados para escolas, postos de saúde e outros órgãos do Executivo Municipal. Os beneficiados irão receber as doações a partir da próxima semana. No total, são 527 computadores e 623 monitores que deixarão de equipar o Legislativo para serem aproveitados nas mais diversas secretarias municipais. Conforme a Prefeitura, o objetivo é ampliar a inclusão digital e a gestão tecnológica da capital gaúcha. Aqui na Câmara, os equipamentos que irão substituir os antigos e compor um novo parque tecnológico serão instalados já nos próximos dias. Eu volto com você no estúdio, Clayton. Muito obrigado, Matheus. E nesta semana foi instalada na Câmara Municipal a Frente Parlamentar SOS Hospitais. A iniciativa visa debater o atendimento de saúde na capital gaúcha e pretende fazer um levantamento sobre os leitos hospitalares na cidade. Conforme a presidente da Frente Parlamentar, as discussões vão tratar sobre a falta de leitos em hospitais do município, a fila para atendimento e o que precisa ser feito para ampliar os investimentos, bem como o número de vagas nas unidades. A gente vê nos últimos 20 anos muitos hospitais fechando as portas e a gente deixando de ter esse atendimento. E o que a gente teve de abertura de leitos fora a Covid? A gente teve aí 60 leitos de retaguarda, 60 leitos do Covid, que foi o anexo feito pela iniciativa privada na Independência, e os leitos do Santa Ana.
que é de retaguarda, mais nada. Então, assim, o que se ampliou foi para o Covid, mas as pessoas continuam tendo problemas, os hospitais continuam tendo problemas. Segundo dados divulgados pela Frente Parlamentar, nos últimos anos, 1.058 leitos hospitalares fecharam em Porto Alegre. Com o intuito de buscar soluções para mais atendimentos e menos filas de espera, a Frente deve ouvir diversas entidades para fazer um levantamento sobre os investimentos e também o número de vagas em hospitais aqui na capital gaúcha. A situação dos postos de saúde também vai ser discutida pela Frente Parlamentar. Nossa sociedade, começamos a investir também na atenção primária, mas os hospitais são o centro de tudo. No momento em que a doença recrudesce, a doença se torna mais grave, é nos hospitais que nós recorremos. Então, são entidades assistenciais, filantrópicas ou públicas, mas que efetivamente garantem a saúde da nossa sociedade. O diretor-geral do Hospital da Restinga e Extremo Sul projetou que o momento é de recuperar o efeito da pandemia. Na pandemia ficou provado isso, que o SUS sustentou a pandemia no Brasil com grandes dificuldades, mas sem todas aquelas mazelas que aconteceram na Itália e outros países da Europa. A gente tem muitas dificuldades, seja financeira, seja de organização, seja de repasse de recursos, seja de estrutura, né? Então a frente parlamentar é muito importante, principalmente para Porto Alegre, que a gente possa discutir as questões. Eu acho que existe um monte de soluções, um monte de ideias que podem ser trocadas entre os hospitais e aqui na Câmara, que é o fórum competente. Por enquanto nós estamos trabalhando fortemente na área particular, mas esperamos que em breve, e talvez seja dentro do próximo mês, que tenhamos a contratualização com a Prefeitura de Porto Alegre para darmos início às atividades com o SUS. Estamos preparados, completamente preparados e de portas abertas para melhor atender Porto Alegre. A instalação da Frente Parlamentar SOS Hospitais ocorreu no plenário Ana Terra e contou com a presença de diversas entidades ligadas à saúde no município. E nesta sexta-feira, o Legislativo realizou sessão solene para entrega do título de cidadão de Porto Alegre ao médico Dirceu Beltrame Dalmolin. A distinção foi proposta pelo vereador Gilson Padeiro, do PSDB. Confira as demais homenagens desta semana. Na terça-feira, o presidente do Sindicato dos Agentes de Polícia do Rio Grande do Sul, Isaac Ortiz, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. A proposição foi do vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Ainda na terça-feira, o Legislativo homenageou a violoncelista Marjana Rutkowski, também com o título de cidadã de Porto Alegre. A distinção foi encaminhada pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. Bom, e agora o contato é com a repórter Vanessa Schmidt, que traz informações sobre o dia D contra a dengue. As ações ocorrem neste sábado em Porto Alegre. Será uma atividade de alerta e orientação aos moradores, né, Vanessa? Tudo bem? Olá, Clayton, isso mesmo. A Prefeitura realiza neste sábado o Dia D contra a dengue, que é mais uma ação com o objetivo de conter os focos de infestação do mosquito Aedes aegypti presentes em mais de 30 bairros aqui da capital. E vale ressaltar que já são mais de 500 casos confirmados da doença, o que coloca Porto Alegre em alerta. Eu conversei com a diretora adjunta da Vigilância em Saúde, Fernanda Fernandes, que nos trouxe informações sobre como essa força-tarefa deve ocorrer. A gente vai estar percorrendo alguns bairros da cidade, que são os bairros onde a gente já tem casos confirmados da doença esse ano, né? São 36 bairros no total, e os agentes de combate a endemias, acadêmicos da área da saúde, residentes, os servidores aqui da vigilância e também uma equipe do CIMERS vai nos ajudar a percorrer esses bairros, né, vistoriando esses domicílios que ficam nos quarteirões onde a gente tem casos confirmados, né? E aí o objetivo é orientar os moradores sobre a importância de se fazer a remoção de criadouros nas residências, que é o principal lugar, né, de preferência dos mosquitos, para evitar a contaminação e a disseminação da doença. Clayton, e a diretora também destacou alguns cuidados importantes no combate à dengue. Os cuidados assim que a gente recomenda, além de vistoriar o domicílio, né, para ver se não tem água parada no potinho do cachorro, né, dos animais de estimação, nas calhas, nos ralos, nos vasinhos de planta. As pessoas usem repelente, né? A gente tem o nosso site, o Aonde Está o Aedes. As
pessoas podem entrar e verificar ali se na região onde ela mora tem alguma armadilha positiva, que a gente chama, né, uma armadilha vermelha, que aponta a presença do mosquito, né? E aí a pessoa pode monitorar se essa região se tem casos positivos também. Então, a pessoa pode usar repelente, pode usar roupas compridas, isso favorece, né, inibe, né, que o mosquito se aproxime, né, e principalmente usar inseticida dentro de casa. É muito importante, assim, que a população, ela nos ajude, né, nesse processo, porque o mosquito está muito bem adaptado à nossa região, ao nosso clima, enfim, né, é um período só no ano que acontece isso, que é esse período realmente de calor. Logo que esfriar isso vai passar, mas enquanto isso as pessoas têm que tomar esses cuidados. Então, Clayton, é muito importante que os moradores recebam as equipes da vigilância para que elas verifiquem e retirem possíveis criadouros do mosquito dos pátios de casas, estabelecimentos e terrenos. Fica o alerta, pois combater a dengue é um dever de todos. Volto ao estúdio com você, Clayton. Ok, muito obrigado, Vanessa. Tá aí, faça também a sua parte, né? Revise recipientes que podem servir de criadouro para o mosquito transmissor. Fique atento, porque se cada um ajudar, será mais fácil conter o avanço da dengue. Com estas informações, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo aqui nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!